Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós. Eu vou até tomar uma água, porque esse programa está incrível. E a gente vai falar de uma temática, primeiro, com uma mulher que é especialista no assunto, tem muito conhecimento teórico e vivencial, que, no meu ponto de vista, para lidar com esse tipo de assunto, é imprescindível. E além do conhecimento, ela tem uma sensibilidade para lidar com a temática que faz toda a diferença. E é um assunto que a gente estava falando aqui no bastidor, muitos de nós resistem. E não posso dizer todos, mas quase todos nós vamos precisar cuidados através da enfermagem. Que gostoso ter você com a gente, Eliane. Obrigada, Cá, muito obrigada. Para mim, o prazer é todo meu estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada há mais de 20 anos. Vamos falar dessa paixão? Vamos lá. Vamos começar falando de como a paixão pela enfermagem ou como a paixão por cuidar apareceu para você. Apareceu como referência da minha irmã. Minha irmã é enfermeira. Eu estava em dúvida de qual faculdade fazer e eu via que ela tinha um brilho nos olhos muito grande. E aí eu acabei caindo na enfermagem. Na parte de geriatria não foi o principal motivo no início. Mas durante a graduação eu enxerguei que eu tinha algo mais para oferecer no cuidado, não só o cuidado para o próprio paciente, mas também para os profissionais da área da saúde. E nesse período desses 20 anos eu fui me especializando, né? E cada vez mais essa paixão foi se aproximando e tomou conta de mim. Né? Então, há 20 anos eu sou formada, eu sou enfermeira formada aqui na Escola de Enfermagem, daqui da USP de Ribeirão. Fiz as minhas especializações todas lá na Escola de Enfermagem. E no meio disso tudo, eu acabei caindo para o cuidado com a pessoa idosa. Hoje eu sou proprietária de um residencial sênior, situado aqui em Ribeirão Preto. Ele tem uma complexidade de atendimento e a paixão foi só aumentando. Pensar em ser uma enfermeira não é fácil. Não. Porque o belo é o cuidado. Mas para cuidar, tem uma série de detalhes envolvidos que acho que poucos de nós conhecem até precisar, né, desse tipo de cuidado. Fala pra gente, Eli, desse caminho que você foi descobrindo na sua relação com os idosos que você vem cuidando e que você cuida até hoje. Na verdade, a escola de enfermagem não foi o principal motivo que me fez apaixonar pela geriatria. A geriatria eu caí muito por um acaso, porque eu ainda estava na graduação e já tinha ingressado no mestrado, então eu tinha certeza que eu queria ensinar. E aí, até então, eu precisava de começar a trabalhar em algum lugar. Para ensinar, precisa aprender. Para aprender, eu tenho que praticar. Exatamente. E eu acabei caindo numa clínica geriátrica aqui em Ribeirão, só que tinha um perfil muito voltado para uma característica de cuidado, mas não com qualidade de vida, né? Porque a gente imaginava sempre assim, o idoso, ele está no final da vida, e era aquele paciente que estava no canto, vamos falar assim. E a maioria das pessoas que me procuravam no residencial tinham essa ideia. Olha, meu pai, minha mãe, eles estão numa fase final de vida e eu estou deixando aí. E isso me incomodava demais. E aí o que eu enxerguei? A necessidade de mudar esse tabu. Realmente as pessoas elas podem estar num cuidado paliativo, mas a qualidade de vida não impede que ele tenha uma assistência personalizada, uma assistência de excelência e uma dignidade aflorada neles, né? Então esse foi meu principal objetivo, sabe? E acho que vocês devem ter entendido, né? A Eliane não é só uma enfermeira. Hoje ela tem, além de ter a clínica, né, ela tem todo um trabalho desenvolvido para formar enfermeiros. Exato. E
Qual é, na tua opinião, o seu diferencial que você considera único e que você faz questão de reforçar isso em todas as pessoas que você vem desenvolvendo ao longo desses anos na formação de enfermagem? Cada pessoa tem a sua particularidade e ela precisa de gostar do que está fazendo. Então eu desperto em cada profissional que passa por mim que ele gosta. Não, eu tenho uma paixão por geriatria e tenho uma paixão por segurança do paciente, mas, por exemplo, eu não tenho paixão pela pediatria, não é o meu perfil. Então, todo profissional que chega até a mim, qual que é o meu diferencial? É mostrar, encontrar nele mesmo o que ele tem de melhor. Quando você se encontra nessa característica tão particular e você consegue personalizar o seu cuidado, ele vem de dentro de você, não vem do outro. Então assim, a Eliane é uma enfermeira que ela é especialista em geriatria, em gerontologia, ela dá esse cuidado com tanta excelência, mas é uma particularidade minha. Mas todos os profissionais da área de enfermagem que chegam até a mim, o que eu mostro para ele está dentro de você. A enfermagem realmente é o dom do cuidar, e cuidar não é fácil. A gente imagina aquela coisa bonita do enfermeiro proporcionando um cuidado sem nenhum impeditivo no meio do caminho, e não é assim. Então imagina você estar no local, executando uma tarefa que não é fácil, e ainda por cima que é uma coisa que você não gosta. É muito complexo. A probabilidade de não dar certo é altíssima. É altíssima. É altíssima. E isso eu aprendi com uma professora na faculdade, Marziali. Ela falava assim, todo enfermeiro não é igual. Cada enfermeiro tem a sua particularidade. E isso me deixou tão claro, e você orquestra a sua vida de acordo com a sua particularidade. E é isso que eu trago para cada um dos profissionais que passam por mim, ou enfermeiros, ou técnicos de enfermagem, ou cuidadores, né? Independe da atividade que executa na área da enfermagem, mas o mais importante é o que é que você se identifica. Eu vejo que essa é uma profissão que está muito em alta. Exato. Por quê? Porque hoje, assim, eu sempre falo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu ainda disse para ela assim, olha só, vai chegar uma hora que escola talvez vai ter menos, porque a probabilidade de nascimento está muito baixa. Eu vejo muito na minha casa, por exemplo, eu tenho uma filha, na verdade nós temos 3, meu marido tem outros 2, mas hoje em dia você vê que a quantidade de crianças nascidas são reduzidas. Da mesma forma que estão pessoas reduzidas, automaticamente os idosos com qualidade de vida, as pessoas idosas estão aumentando. Então, proporcionar o cuidado, ele está realmente em alta. E é uma profissão que a gente foge dela, mas é o que controla, é o que orquestra um hospital, é o que executa o melhor planejamento. A gente fala que o enfermeiro ele tem um perfil muito de organizar, ele delega informações importantes para cada um dos profissionais que estão executando as tarefas ali. Então ele é o que orquestra mesmo, né? Para que a banda toque, ele precisa de ter alguém orquestrando, e esse alguém é o enfermeiro. Ele existe, eu vou fazer uma afirmação, mas te dou a liberdade de me corrigir se eu estiver errado. Sim. Existe muito preconceito em buscar uma clínica de idosos para colocar os seus pais, o seu pai ou alguém da sua família. E ponto. Tô certa ou tô errada? Está certíssima. Porque, na verdade, as pessoas elas não enxergam uma clínica geriátrica ou um residencial sênior como um prestador de cuidados, e sim como um local que vai ter tudo, menos qualidade de vida. E hoje eu vejo quantos idosos que já foram mais de 3.000 famílias que passaram no meu cuidado, tanto no meu como do meu esposo, né? E quantas famílias transformadas que nós fizemos, né? E quantos idosos Eu já tive um idoso lá na clínica que a gente sempre usa ele como referência. A família chegou até mim e falou, não vou nem fazer contrato, porque a minha mãe está partindo. Falei, gente, a gente foi respeitando, porque num primeiro momento é muito difícil isso. Então a gente fez um contrato bem parcial. Depois de um ano eu precisei de melhorar esse contrato.
Quando eu fui ver, fazia mais de 10 anos que ela estava comigo, em cuidados paliativos. Então, as pessoas enxergam como uma casa de repouso, como um depósito de idosos, infelizmente, como sendo aquele local que a última coisa que ele vai ter é uma dignidade. Eles acham que eles estão ali, ó, e muito aquela frase, né? Ah, e uma mãe cuida de 10 filhos, mas um filho não cuida de uma mãe, aquelas coisas. Mas que, na verdade, um filho, quando toma um cuidado de procurar um residencial sênior de qualidade, sei sim que aqui em Ribeirão, ou como em qualquer outra cidade, tem muitos residenciais muito ruins. Que é essa característica de um residencial ruim que acaba afetando os que são organizados, que têm uma equipe muito bem estruturada, uma equipe personalizada, uma equipe competente para desempenhar as suas atividades e que, na verdade, as que não têm isso, é onde acaba levando essa característica muito mais aflorada, infelizmente. O que tem numa clínica que a gente não faz nem ideia? E tem muito mais a ver com cuidado do que depósito. Bom, primeiro de tudo, eu tenho uma equipe que onde quer que eu esteja, eu sei que eles estão executando um trabalho de excelência. É impressionante, eu sempre falo, a Ramá, independente da Eliane ou do Igor estar, a assistência é a mesma. Se um dia eu e o Igor não existirmos mais, a Ramá ela tem que existir. Então a minha equipe ela tem essa característica de dono. Eles têm um cuidado tão... Eu chego a ficar até emocionada quando eu falo da equipe, sabe? E isso vai desde aquela que está executando a hotelaria, a limpeza, até a minha médica. Então, todos têm o mesmo perfil. Todos têm a mesma responsabilidade. Então, é um trabalho engrenado, né? Então, além de todo esse diferencial, nós temos o quê? O respeito e o trabalho individualizado. Quando eu falo de um plano de trabalho muito bem desenvolvido, é que cada idoso tem a sua particularidade. Por exemplo, eu tenho idosos que tomam banho 4 horas da manhã, porque é o horário que ele acordou. E eu preciso de dar esse respeito para ele, né? Então, acima de tudo, além desse cuidado muito bem personalizado, individualizado, nós temos o respeito com eles. Aí tem a terapeuta ocupacional, a musicoterapia, eu tenho a nutricionista com todas as refeições acompanhadas, eu tenho uma médica geriatra, eu sou especialista em geriatria e gerontologia e 30 anos de existência do Residencial Ramá, né? Então isso tudo faz uma excelente diferença. Gente, eu tô assim, ouvindo tudo isso, não dá vontade de ir? Porque assim, a gente vai quebrando algumas barreiras que a gente muitas vezes não conhece, né? Não é um lugar que a gente está habituado a frequentar, né? Não é um lugar do nosso convívio nem do nosso cotidiano. Por isso, o desconhecimento muitas vezes leva a gente a algumas informações precipitadas. Concordo com você, há lugares que precisam ser olhados com um pouco mais de detalhes, mas há lugares que oferecem cuidado e carinho em um momento e uma fase da nossa vida que às vezes a gente requer disso. Exatamente. E aí ia te perguntar se lá na clínica também aflora a nossa dificuldade em receber cuidado. Demais. Se de alguma forma você vê isso, né? Se a gente ali consegue ver um espelho, né, dessa nossa dificuldade, que nesse momento em que a gente não tem escolha, de alguma forma isso aflora. Eu vejo muito mais em mulheres do que em homens. Os meus idosos, eles se entregam. Pode vir, tá tudo certo. As mulheres não, elas têm uma barreira, ela tem uma resistência. O idoso pode ser uma técnica de enfermagem, ou um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, independe do sexo que está executando a atividade. Agora, já a mulher tem uma resistência, porque na verdade, como que nós somos criados? As mulheres são criadas para cuidar e não ser cuidadas. E eu vejo isso muito aflorado lá na clínica, mas o meu maior público é feminino. Né, eu tenho mais mulheres, elas até brincam porque de vez em quando a gente faz uma atividade em grupo e a gente fala, por que será que tem mais mulheres? Elas falam, porque a gente se cuida mais.
né? O homem já não, o homem não tem Uhum. medo. E é uma verdade, os nossos idosos, eles levantam de qualquer jeito, não estão nem aí. A mulher já não, mais receosa. Mas o medo de ser cuidado é da mulher. Óbvio que um ambiente em que a gente está falando de idosos é um ambiente em que o enfermeiro, o dono, o empresário, o médico lida com perdas, Sim, né? Acho que na tua trajetória a gente está falando de um espaço, de um lugar onde já passaram algumas pessoas que não estão mais aqui, exatamente. né? Como é lidar com essas perdas, tanto na clínica quanto na enfermagem, que também é uma profissão que inevitavelmente a gente vai viver isso, né? Eu já tive muitas perdas importantes na clínica, mas todos eles, o que me deixa muito confortável é a família optar por ele morrer comigo. Eles preferem que o idoso que esteja na finitude da vida fique lá no residencial, não vai Para casa nem ou para para o casa, nem para o hospital. hospital, não. Na maioria das vezes, os meus idosos, eles realmente não vão para hospitais, porque eu tenho, na clínica a gente é dividido por alguns setores, vamos falar assim. Então, meu idoso ele passa em todos os setores. Tem aquele que está totalmente independente, até aquele que é totalmente dependente. E como ele vai passando por esses setores, a família opta por ficar comigo. Então, muitas vezes ele fala assim: olha, papai ou a mamãe está partindo, você fica com ele até o fim. E eu me sinto honrada de poder estar nesse momento, né. É, eu fiquei curiosa, né? A que você atribui esse desejo de que fique com você? Eles enxergam, e eu vejo isso muito, né, muitas famílias relatam isso para mim. "Minha mãe ficou com você até agora. Por que que agora ela vai para um local que não conhece ninguém, que não tem o seu cheiro, que não tem as coisinhas dela ali, para ir para um hospital se tá no final?" Uhum. Né, e teve qualidade de vida até ali, a gente respeita muito isso, né. E é claro que vamos supor, o paciente teve alguma Intercorrência. intercorrência, é outra situação, né, que também acontece, né. O idoso é uma caixinha de De surpresa, surpresa. e usar essa expressão. É, ele é uma caixinha de surpresa, mas ele sinaliza as suas fragilidades. Então, por exemplo, um idoso, ele é previsível e ao mesmo tempo uma caixinha de surpresa. Mas, por exemplo, se ele está com um quadro de infecção de urina, por exemplo, que é um risco muito comum no Em idoso, idosos. porque o idoso tem uma dificuldade para se hidratar, então a gente tem uma rotina muito aflorada e muito regradinha para tomar determinados cuidados específicos, mas tem aquele que você fala, opa, tá com um olhar diferente. A gente já, como a equipe já é muito Conhece. treinada para isso, que a equipe é muito treinada, eles chegam e me falam, Eliane, a senhora fulana Tá com um olhar tem estranho. alguma coisa esquisita ali, ela não olhou torto para mim hoje, por exemplo. E aí é um caso diferente, a gente faz alguns exames na clínica, ou se for necessário vai realmente para o hospital, mas quando tá no final da vida, não, eles optam por ficar comigo. E por conta do respeito, por conta da estrutura, né, então eu acho que eles enxergam em mim uma extensão da sua família, né, uma extensão da sua casa, e é isso mesmo. E esse filho, essa filha, esse marido, essa família que deixa na clínica, está abandonando? Nunca. Porque eu acho, né, vou até complementar e já te deixo responder, Uhum. que em geral esse é o estereótipo que a gente tem, né, que quem deixa é ruim e coloca lá para morrer e abandona, né. Eu queria que você trouxesse um pouco desse lado de famílias diferentes desse estereótipo que você convive, que você tem, que talvez pode ser até a maioria, né, Sim. e aí pra gente poder ter esse olhar também, e é um olhar de quem tá dentro, né. Tem 2 pontos importantes para ser sinalizados, tá. Eu tenho alguns idosos que têm um atendimento domiciliar. E esse atendimento domiciliar, eu orquestro esse cuidado. Eu não ofereço uma equipe técnica de enfermagem. A equipe de cuidadores nas residências são dos próprios familiares.
Então eles me pedem para orquestrar essa situação. E muitas vezes eu chego numa casa mesmo, que tem uma estrutura fantástica. Na maioria das vezes uma estrutura muito semelhante à que eu ofereço no residencial. Mas a família está tão crente que está oferecendo o melhor cuidado. Ele está tentando, por ser leigo mesmo, ele está tentando oferecer o melhor. Recentemente, colocar aí uns 10 dias atrás, eu comecei a fazer um atendimento domiciliar de uma idosa. Ela tinha uma estrutura, era uma UTI dentro da casa dela. Impecável. Impecável. E aí a família estava desesperada, porque ela chorava de noite. Eu cheguei e falei assim, gente, a sonda dela está obstruída, a sonda de alimentação. Então ela estava com fome, ela estava desidratada e ela não estava medicada. Porque as pessoas que estavam na residência não sabiam fazer isso. Sem experiência, Nenhuma. Né? Cheio de amor. Cheio de amor. E aí, eles estavam com cuidadores também, né, acreditando que esse cuidador era capacitado, mas não é que ele não tinha capacidade, ele não tinha orientação para cuidar daquela idosa que era tão particular, né? Em compensação, no residencial, a mesma estrutura que esse paciente tinha em casa, ele estava tendo um investimento de mais ou menos umas 4 vezes a mais do que ele teria comigo no residencial. Só que a família sempre acredita assim, eu estou deixando lá, o que a minha vizinha vai falar, o que não sei quem vai falar. Ele se preocupa muito com o que a sociedade vai falar. E eu entendo, porque nós não fomos criados para colocar um idoso numa casa de repouso ou num residencial sênior, porque isso era visto como asilo. Então as pessoas ainda têm realmente essa percepção de estar colocando num residencial e estar colocando num asilo, que é completamente diferente. Né? Então, a equipe que ele vai estar recebendo dentro da clínica, os cuidados que ele vai estar recebendo com profissionais capacitados tecnicamente, porque é importante isso, é uma forma de amor. Então, muitas vezes o cliente chega até a mim e na conversa você começa, né, vai puxando o assunto, porque eu sou muito falante, vai puxando o assunto e você percebe que o maior medo não é de estar colocando ali. É do que as pessoas vão pensar, falar. Exatamente. Aí fala assim, mas minha mãe fez tanto por mim. Eu falei, você parou para pensar que o que você está investindo aqui é uma resposta do amor que você tem por ela? Que não é um investimento, é um investimento que, quando você é comparado com o cuidado proporcionado em casa, ele não é um investimento caro, mas é um investimento. Eu tenho famílias que reúnem familiares para pagar a mensalidade, o cuidado, né? Só que quando você coloca na ponta do lápis e enxerga tudo que é feito para aquele idoso, você fala, gente, a maior representatividade de amor que eu posso oferecer para um idoso é o cuidado, é essa preocupação, é a pessoa sair, escolher quantas clínicas, que clínica que eu posso colocar, porque nós temos excelentes residenciais aqui em Ribeirão. E eu sempre falo que eles não são meus concorrentes, eles são meus parceiros. Né? A partir do momento que você enxerga que uma pessoa que tem o mesmo carinho que eu tenho para cuidar de uma pessoa idosa, ele não é meu concorrente, ele é meu parceiro, né? Agora, aqueles que estão fazendo feiura... Nem me inclua fora dessa. É isso. Me inclua fora dessa. Exatamente. Nossa, para mim, penso que para vocês também, né? Tá sendo muito esclarecedor, porque é tocar num ponto de dor, né? É tocar num ponto de desconforto e trazer ideias novas, né? Acho que é disso que a gente está falando aqui. Você falou muito sobre o engajamento, a dedicação e o êxito, a qualidade do trabalho do seu time, né? Acho que você trouxe isso até de uma forma, você falou, até me emociona falar disso. E aí eu queria que você falasse um pouco o que faz o teu time trabalhar de forma tão orquestrada, já que essa é a expressão que você usou tantas vezes aqui no nosso programa. Meu time, todos, eles chegam, eles passam por uma capacitação comigo. Essa capacitação, ela envolve sim a parte técnica, a parte teórica, mas acima de tudo eu moldo de acordo com ele, eles parecem comigo. E eles precisam parecer comigo,
Porque, por exemplo, o meu residencial, ele fica 24 horas. O pessoal que está lá agora, eu sei que eles estão oferecendo o mesmo que se eu estivesse. Então, eles são capacitados tecnicamente, eles são valorizados financeiramente, né? Porque tem muitas. É claro, eu sempre falo que nós temos 2 tipos de valorização: a profissional e a financeira. Então, assim, eles podem contar comigo, né? Eu tenho a equipe que quantas mudanças de vida eles tiveram estando comigo, né? Nós já passamos por muitas oscilações, porque o mercado nem sempre é muito bonito, vamos falar assim, Uhum. mas a minha equipe, ela estava lá. Eu poderia não ter, mas a minha equipe tinha. Porque são eles que estão lá dia a dia, são eles que estão proporcionando a higiene adequada, são elas que estão limpando a casa. Então, eles precisam de ter, sim, primeiro de tudo, o respeito, e eles precisam de ter a capacitação, o olhar clínico que eu ofereço para eles. Então, quando eu falo que eu me emociono, é porque eu sei, tem quantas vezes férias, né? Que é muito difícil a gente tirar férias, mas férias escolares a gente consegue viajar e eles nem sabem que nós viajamos, porque eles andam independente da gente estar ou não. Então, e isso acontece por conta da capacitação e da frase que eu sempre falo: vocês são donos na minha ausência, vocês me representam na minha ausência. E os meus clientes sabem disso. Então, muitas vezes eu chego na clínica, um cliente fala assim: cadê o fulano? Eles não querem nem falar comigo. E eu acho isso ótimo. Quer dizer, eu consegui fazer isso. Seu papel. Meu papel. Que é de construir novos colaboradores que podem sim um dia estar sentado na minha cadeira, e qual o problema disso? E eu vou ter muito prazer nisso. Eu tenho cuidadores ou técnicos que eles executam o papel dentro de casas de outros idosos. E eu sei, e quantas vezes eles me mandam uma foto assim: Eli, olha o que está acontecendo aqui, o que eu faço? E eu me sinto honrada de estar dando esse suporte para eles à distância, sabe? É isso. Que bom. Eu quero que você. Passa rápido, né? A gente já tá encaminhando pro fim. Eu ficaria horas conversando com você, porque você é uma entusiasta, né? É muito notável a paixão, a dedicação e a entrega que você tem pela tua profissão, né? Me identifico porque também tem com a minha, né? Óbvio, em outra vertente, em outra frente, em outra área, mas no meu entender é isso que traz êxito para o negócio, né? Isso que transforma vidas. E queria que você falasse um pouco se há algo que você idealizou falar pra gente que eu não te perguntei e que você acha importante trazer. Tem um ponto que eu gosto demais de falar, que é a segurança desse paciente, a segurança dessa pessoa idosa. Porque o idoso, ele está sujeito a várias fragilidades, né? E a gente sempre ouve muito segurança do paciente dentro de um âmbito hospitalar. E o residencial não é diferente. Isso independe de ser dentro da minha clínica ou até mesmo dos cuidados em casa. Por exemplo, pequenas situações como um piso escorregadio, um calçado adequado. Esse dia eu estava falando com uma amiga, eu falei assim, outro dia eu cheguei na clínica, uma idosa falou assim: nossa, que sapato mais bonito que você tá, porque eu adoro um sapato. Uhum. E aí ela falou assim: que sapato mais bonito, quando eu era jovem eu usava esse sapato, olha o que a minha filha me trouxe. Quando eu olhei pro pé dela, eu falei assim: gente, um sapato confortável, mas não era o que ela queria. Né? E aí eu conversando com uma amiga, ela falou assim: Eliane, vamos pegar um sapato aqui da loja e tal. Só que, na verdade, o que é o ponto mais importante? É o calçado adequado para que eu não tenha uma queda, é um calçado adequado para que não forme uma ferida. E isso tudo está envolvido na segurança do paciente. Então, muitas vezes, um medicamento no horário correto, administrado de forma correta, que então esse também é o meu diferencial no residencial. A gente fica focado nas 6 metas, né, internacionais de segurança do paciente: identificação segura, medicamento é administrado de forma correta, a transferência de informações. A minha equipe, elas transferem informações de uma forma tão segura que isso faz com que dê a continuidade na assistência. Lesões por pressão, que é um risco que uma pessoa idosa tem de adquirir,
Isso é muito fácil. Ele ficar 5 minutinhos sentadinho já forma uma ferida. Então, são esses cuidados que eu acho que é importante a gente direcionar para o público, porque as pessoas não sabem, as pessoas acham que essas metas elas estão relacionadas só para quando o paciente está dentro do hospital. E não, dentro de casa isso é perigoso. Por mais que o tapete seja bonito, vai ter algum momento que você vai ter que tirar o brilho, já que você quer o seu idoso bem assistido e com qualidade de vida. Era isso que eu queria falar também. Já estamos indo, né, Eli, para a última pergunta, e essa é na verdade, um recado que eu queria que você deixasse para as pessoas que têm dificuldade de se ver como idoso e precisando dos cuidados, e para a família que precisa delegar cuidados e está com dificuldade. Vamos lá. Eu gosto muito de uma frase, né? Eu estou menos jovem hoje do que ontem. Então, o processo do envelhecimento, ele é natural. A gente está envelhecendo todos os dias. E esse envelhecer, ele faz com que o nosso cuidado também melhore, né, com o passar do tempo. E as pessoas não estão preparadas para que isso aconteça. E uma família, ela precisa de enxergar a necessidade desse idoso ser cuidado e não é vergonha para ninguém você enxergar que você não dá conta. Porque para que você dê conta, você tem que parar de trabalhar. E nem sempre isso é possível. E também você pode sim encontrar profissionais excelentes para proporcionar esse cuidado que, gente, um filho não consegue. Eu sou filha e eu não consigo cuidar da minha mãe como eu cuido de um idoso em residencial, porque envolve essa parte da emoção de filho, né? Já dentro de casa, a família também tem essa dificuldade. E por que não procurar por um residencial? Eu não estou falando só da Ramar. A Ramar é, como o nome mesmo diz, que é um nome que nós escolhemos com muito carinho, nosso residencial sênior Ramar, que é um nome bíblico, né, que é considerado como um lugar alto, um lugar de adoração. Então, nossa clínica ela é voltada para isso. Mas tem vários residenciais aqui em Ribeirão que são excelentes e que vão proporcionar o cuidado que a família não está conseguindo dar em casa. E é necessário a gente enxergar que nós não damos conta. E ainda bem, senão o que seria dos enfermeiros, dos médicos, dos físicos, dos TOs? É isso, cara. Obrigada. Obrigada por compartilhar de uma forma tão entusiasta. Acho que eu usei essa característica e ela é válida. E que você continue, Li, que você continue educando, ensinando, inspirando e transformando. Ai, eu que agradeço, cara. Que delícia falar de geriatria, que delícia falar de cuidado. Foi um prazer enorme estar aqui com você, viu? Você é maravilhoso. Nós somos. E vocês são maravilhosos. Obrigada por estarem aí sempre, tornando do nosso programa um prato cheio para quem gosta de histórias verdadeiras, aquelas que a gente gosta de ver e ouvir com a alma. Beijo no seu coração. Te espero no próximo Cá Entre Nós.